Olá! Será que vocês estão me ouvindo? Oiê, boa noite. Você tá me ouvindo, Ni? Eu pus esse fone, mas eu não sei se ele tá ligado. Tá bom o som? Boa noite, Sheila. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então tá bom. Olha, meu marido falou que ele me prefere de óculos, mas eu me irrito com esse reflexo. Então tá bom. Mas pra eu achar que as minhas fotinhos é melhor o óculos. Deixa eu achar aqui. Bom, vou esperar o pessoal chegar. Obrigada. Até que menorzinho não fica tão essa reflexo, né? Bom, eu vou adiantando um pouquinho, ainda tá um pouquinho adiantado, né? Mas só para relembrar, até como você, acho que você deve ter assistido o vídeo de ontem, mas para quem não assistiu, eu quero relembrar alguns pontos importantes com relação à semana de lançamento da imersão, criando um 2022 extraordinário. Então, essa semana é uma semana de conteúdo gratuito, que é uma preparação para quem for participar da imersão, além também de ser uma semana de conteúdo que vai ser útil para o resto da vida, né? Mas principalmente para quem for participar, porque na imersão vai ser algo muito mais prático e é importante que todos estejam alinhados, entendendo os mesmos conceitos, sabe? Então, para isso que eu tô fazendo essa semana também. Aproveita então o conteúdo gratuito. Esse vídeo das aulas eu estou deixando disponível por 24 horas, porque é importante que todos estejam vindo, se comprometendo a estar aqui, né, no ao vivo e tudo mais. Mas eu sei que a correria é grande, ainda mais final de ano, então por isso que eu tô deixando 24 horas para ainda dar tempo de assistir, porque também, se a gente deixa assim super disponível, tem gente depois eu vejo e depois não vê, né? Acaba fazendo outras coisas e quando tem um tempo limite a gente acaba se organizando melhor para ver a aula, né? Então também tem esse objetivo, tá? Que mais? Importante também, se você não está no grupo VIP do WhatsApp, clica lá no link na minha bio, entra pro grupo, porque lá eu informo, né? Quando que vai começar, os temas, depois que eu terminar, eu vou organizar também. Oi, Si, boa noite. Eu vou organizar também um material, resumo, para disponibilizar para quem está no grupo. Que mais? Também tem condições especiais para quem está no grupo da imersão e para quem também comprar até o primeiro dia, tá? E eu acho que é isso por enquanto. Vamos lá ver o próximo. Só para relembrar, então, a imersão acontece no dia 18 de dezembro, num sábado, das 10 às 16, com um intervalo de 1 hora para o almoço, tá? Se eu não me engano, dá 1 às 2. E vai ser um dia bem prático, pra gente já estar escrevendo as metas, escolher as imagens para fazer o quadro dos sonhos, fazer o Ho'oponopono, algumas meditações, a carta da vida perfeita de 2022. Que mais? E é mais ou menos isso. Tem mais algumas coisas que depois eu vou passar mais para vocês. Boa noite. O que mais aqui? Importante sobre... Deixa eu só colocar aqui da aula de hoje.
sobre... Gente, tô ruim já da cabeça. Olá, boa noite, Duda. Seja bem-vinda. Lembrei. Dessa semana, então, vão ser 7 dias de aula, né? Já começou a primeira aula ontem, que foi sobre os princípios da lei da atração. Tem muita gente falando, você não vai deixar disponível, mas assim, todos os dias eu vou estar trazendo os princípios, então assim, porque uma coisa puxa a outra, tá tudo ligado, então não tem como falar assim, só de uma coisa, só de outra, né? É claro que as histórias que eu fui contando, enfim, eu vou lembrando, então isso não tem tanto uma regra, né? Mas os princípios, os conteúdos principais, eu vou estar sempre retomando. E na imersão também, tá? A gente vai rever os conceitos principais. Hoje, então, nós temos sobre abundância, direito divino. Deixa eu relembrar aqui. Cadê? Não vou ter aqui os outros temas, mas eu publiquei, fiz um post hoje com os outros temas. Se eu não me engano, tem da gratidão, tem do perdão, tem sobre história, sua história tem valor. Então fiquem ligados porque tudo isso é muito importante para o nosso autoconhecimento e para a gente ir limpando as nossas memórias e organizando, entendendo como que o universo responde aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e como que a gente faz para reprogramar os nossos comportamentos e ter então uma vida mais abundante, tá? Olá, mãe! Boa noite. Bom, sobre a abundância, eu acho que aqui tem uma perguntinha que eu quero fazer para vocês, né? O que é abundância para você? Como eu já falei também na aula de ontem, não tem, assim, uma definição igual para todas as pessoas, aliás, de qualquer coisa, né? Olá, Cami, Pri, sejam bem-vindas. Então, assim, você começa a perceber, depois que você começa a estudar mais sobre isso, de que, de fato, tudo depende da parte subjetiva de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um conceito, tem uma ideia sobre o que é abundância, sobre o valor do dinheiro, sobre as relações, né? Então, isso tudo que vai determinar o que essa pessoa vai viver, né? Como ela vai viver, de que forma ela olha. Até é interessante, né? Tem uma referência que as pessoas usam muito, que é isso, né? A lente. Que lente que você está usando para enxergar o mundo, né? Tem pessoas que têm essa lente mais positiva, de ver a abundância, de estar sempre grato, e tem pessoas que têm uma tendência a ver o que? As coisas de um lado mais negativo, de um lado mais sofrido, e o que a gente vai ver também hoje sobre a questão da escassez, né? Então, é interessante que quando a gente começa a entender, ouvir esses conceitos, a gente já começa a se perceber que fala que a gente tem, se a gente está deixando o medo falar mais do que outra coisa. Importante dizer também que a abundância, ela tá assim em todo lugar, né? Só que é isso, tem gente que não consegue perceber e ela continua naquele processo de só reclamar, só ver o lado ruim das coisas, né? E a gente vive num mundo que, por exemplo, a parte de jornal, né, de notícias, tem uma tendência muito forte a falar só de coisas negativas, né? A falar das tragédias, é isso, né? Isso que gera mais ibope, mais né, um interesse maior das pessoas, porque a gente tem sim uma tendência a gostar, né, dessas notícias meio trágicas, muitas vezes, né? Tem programas que ficam o dia inteiro só mostrando tragédia, só mostrando coisas ruins, e estudando um pouquinho sobre isso,
que acontece? Isso vem lá da nossa, sei lá, da nossa ancestralidade mesmo, né? Da questão do medo, porque o medo, ele de alguma forma, ele nos protege, né? Então, por muito tempo foi importante ter informações, né, que causassem ameaça para que a gente se protegesse de fato. Então, o medo, assim como outras emoções, a criação permitiu tudo isso para quê? Para que tenha uma função, que é de nos proteger, para que a gente permaneça, né, vivos aí. Então, assim, não é que, nossa, não pode ter medo, não pode falar de coisas ruins. Não, tem coisas que são importantes, né? O problema é quando a gente deixa que isso domine as nossas atitudes, as nossas decisões, e o que muitas vezes acontece é paralisar, né? Então, assim, pelo medo, por conta muitas vezes de um medo que vem lá da infância, a gente se paralisa, não se permite viver, arriscar algumas coisas que às vezes nem é tão perigoso assim, né? Diferente um perigo, sei lá, vem um leão, né? Faminto, e você, lógico que tem que ter medo, tem que sair dessa situação. Outra coisa, como eu estava falando ontem, né, do meu medo de falar em público, é assim, você fala assim, ninguém vai te morder, ninguém vai te matar, mas inclusive tem umas pesquisas que falam que tem muita gente, a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que até de morrer, né? Então, para ver como a nossa mente, ela fixa algumas ideias, e se a gente não trabalha, se a gente não busca, busca conhecimento, a gente realmente fica paralisado, né? Então esse é o grande problema. Olá, Tivaído. Olá, Laís. Então, assim, eu queria, se vocês puderem, escrevam aí pra mim nos comentários o que é abundância pra você, assim, pode falar um pouquinho de tudo, assim, poucas palavras. Contem aí pra mim. Pode ser com relação à saúde, relacionamento, a riqueza, bens materiais. O que mais poderia ser? Vamos, gente! Escrevam aí, é amizade, felicidade, o que é abundância para você? Gente, vocês estão me ouvindo? Fé, sim, é uma forma de abundância, né? Abundância, saúde, boas relações, amor e dinheiro. Isso. Uhum. Crença. Abundância é crença ali? Quer dizer o que? Cada um acredita numa coisa? Abundância, Simone. Algo que não falta em todos os aspectos. Sim, muito bem. Nicole, para mim é o equilíbrio entre boas energias e bons frutos, materiais, financeiros, saúde e amor. Então, para vocês verem isso aí, depende muito de cada um, né? Com certeza tem pessoas que vão falar ter muito de tudo, sobrar, Jaque. Sim, com certeza. E é isso que é interessante, sabe? Que a gente vai falar um pouquinho aqui, porque cada pessoa vai dar um foco maior sobre o que é abundância e como ela vê a abundância, né? Então é interessante que a gente possa ver um pouquinho desse panorama geral da abundância, né? Então, assim, no aspecto de saúde, que é sim ter uma boa saúde e agradecer. Lembra que eu falei ontem sobre a importância de estarmos sempre gratas, né? E tudo isso vai favorecendo para que a abundância chegue com mais facilidade na nossa vida. Se a gente tem atitudes de ingratidão, tristeza, enfim, tudo isso vai bloqueando essa abundância. Com relação ao dinheiro,
né? Que a maioria das pessoas acaba pensando só nisso. Hoje a gente vai ver também sobre como que a escassez, às vezes a gente pensa de uma forma que não fica claro, né, para o universo que a gente está realmente nesse fluxo de abundância. Crença, como que nos faz feliz, entende? Você está querendo dizer que é relativo, né? Cada um de acordo com a crença de cada um. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Deixa eu só passar para o próximo. Vamos ver aqui. Eu não sei porque o baixo ele muda tudo de ordem. Bom, aqui, ó. Isso aqui eu tirei da... Não sei quem participou, eu convidei algumas pessoas alguns anos atrás para participar daqueles 21 dias de abundância com o Deepak Chopra. Então, eu amei, assim, são 21 dias, tem até no YouTube as meditações, e ele fala muito sobre isso, foi onde eu mais incorporei, assim, esses conceitos de abundância, assim, sabe? Eu sempre escuto o que eu posso e foi com essa técnica que eu comecei a meditar. Nos 21 dias principalmente, né? Hoje eu ainda preciso retomar essa rotina, mas é muito importante e também foi um momento assim de muita transformação. Tá? Que coincidiu aquilo que eu falei, assim, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sei o que é o determinante, sabe, para conquistar. Eu acho que é um pouco de tudo, da nossa disposição, e conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, tudo vai acontecer. Então, o Deepak, ele fala que a verdadeira abundância é a experiência que satisfaz facilmente as nossas necessidades. Ou seja, pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, estar num estado de abundância é você saber que é ilimitado o seu poder de criação. Tem uma continuação aqui. Cadê? E, olha lá, os nossos desejos se cumprem espontaneamente, né? Ontem até comentei sobre esse fone, tipo, às vezes eu realmente falo que eu quero uma coisa, pensei, às vezes nem falei, e de repente aparece. Às vezes coisas simples, sabe? Sei lá, tô com vontade de comer um bolo muito específico, aí de repente aparece. Nesse caso do fone, eu falei, juro, eu fiquei bem assustada, eu falei, nossa. Então, assim, que a gente estava falando, né? A abundância com relação ao que nos traz prazer, a nossa saúde, a nossa felicidade, e muito importante também estar alinhado com o nosso propósito, né? A abundância é você, assim, saber que tudo que a gente tem um propósito maior de compartilhar com o mundo, com outras pessoas também, tá? Precisa ter esse sentimento. E também a abundância é essa sensação também de vitalidade, é algo que nos energiza, tá? Bom, vou retomar um conceito que eu falei ontem, que é que o universo, ele é abundante e infinito. O que isso significa? Ele não limita as coisas. É o que eu estava falando recentemente. O mundo faz a gente acreditar que as coisas são escassas, tudo vai acabar, né? Aquela coisa de Black Friday, a promoção acabou, perdeu, você tá o que é isso? Tudo é escassez, tanto que até estudando mesmo sobre essas questões de marketing digital, uma das estratégias que eles usam é a estratégia da escassez. Que é isso, a gente fica com medo de perder, de que vai acabar, de que vai ficar sem, e a gente corre para comprar. Esse é um dos gatilhos mentais que o mercado, né, de vendas usa muito, né? Então, o mundo, ele age muito com as nossas mentes com essa ideia, né, de competição, de que para alguém ganhar, para eu ganhar, alguém vai ter que perder, né? Isso eu creio que vem muito dessa ideia que a gente chama do patriarcado, né? Dessa coisa mais masculina, de guerra, de competição. E estamos passando então para uma nova fase
de que a gente tem visto, né, cada vez mais. Por exemplo, o compartilhamento, muita coisa gratuita. Esse própria semana, né, já vem demonstrando essa ideia de que a gente está no mundo compartilhando as coisas, né? Estamos todos juntos, a gente precisa aprender, a gente precisa crescer e evoluir juntos e, por que não, né, compartilhar. Então isso tudo vai demonstrando pra gente o como o universo e nosso mundo ele está cada vez mais abundante, apesar de tem muita gente que acredita que não, né? Inclusive, pesquisando, tem uns escritores, acho que eu tenho ele aqui também, que eles escreveram, eu não li esse livro, vou lá de ler, cadê? Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, desse Peter Diamandis e Steve Kotler. Eles falam, e como tem muita gente bilionária, e eles têm um fundo, se eu não me engano, eles contam que eles estimulam, na verdade, né? A que tenha fundos para que estimulem cada vez mais esse mundo abundante a ter tecnologias, a criar soluções para ajudar mais e mais pessoas a viver uma vida melhor, né? Então eles falam, e aí isso tem tudo a ver com o que eu estava falando agora, né? Sobre como a tecnologia tem nos ajudado, né? A gente viver essa nova fase, assim, né? Por exemplo, tecnologias com relação à própria algoritmo, a robótica, a otimização das coisas. Por exemplo, na medicina, quando a gente pensou em ter uma cirurgia à distância, hoje em dia, né, tá super em alta a medicina online, coisa que antes não acontecia. Então, o universo, cada vez mais a gente tá vendo que tem melhorias, né? Apesar de que sempre vai ter a galera pessimista que vai falar que não, que tá tudo pior, que nossa, que mundo, onde o mundo vai parar, o mundo vai acabar. Enfim, e aí, por outro lado, tem muitas pessoas super na vibração da abundância. Olha, inclusive uma das minhas mentoras, que é a Isabela, ela fala que eu achei uma coisa muito interessante, né? Porque a história dela é que era vendedora, depois virou, como é que chama? Que faz treinamento de funcionários. E aí ela entrou no mercado digital, começou a trabalhar bastante, demorou um pouco para ter sucesso e hoje ela tem, assim, fatura milhões de reais por ano, né? E ela fala assim, eu fui a primeira mulher da minha família a ter essa riqueza, né? Quando que antes alguém da minha família poderia atingir esse nível, né? E ela fala muito da história da mãe dela, que acho que era funcionária pública, e falava que, né, o sucesso era ser funcionário público, porque você tem um emprego garantido pro resto da vida e pronto. E ela até fez o que a mãe quis, mas depois ela falou assim, não aguento mais, quero fazer minhas coisas do meu jeito, e tá fazendo super sucesso, né? Então achei interessante isso, realmente. Tem muita gente falando que mundo horrível, enquanto tem outras pessoas que estão aproveitando todos esses benefícios que o mundo atual nos traz. E é isso que esses escritores falam também nesse livro, né? Como a tecnologia, como tem pessoas, para você ver, né? Se não tivessem pessoas otimistas, curiosas, né? Pensando em trazer melhorias, a gente não tava aqui, né? Com internet, fone sem fio, celular. Hoje o celular ele tem tanta coisa que há anos atrás não tinha, né? Inclusive, quando eu entrei no banco, uma das ideias era que tivesse um cartão que contemplasse tudo. E hoje, quando eu passei lá na entrevista, né? E hoje eu vejo que tá tudo no celular, né? A gente tem documento, fotos, banco, enfim, ligação, às vezes é o que a gente menos faz, né? De telefone, mas a gente faz, né, chamadas com imagem, enfim, tudo isso que vocês sabem, né? Então, para vocês verem como sempre vai ter esses dois lados. E a gente precisa estar ligado no que a gente tá, como que a gente tá percebendo. Se a gente se deixa levar por esses papos, né, de jornal,
de pessoas também que, sei lá, parece que as pessoas têm mania, né? Só de falar mal, de reclamar, de que tá tudo pior. Tudo bem, claro, não vou ser hipócrita e falar assim, como é que fala? Ser alienada e falar, não, as coisas estão super, super. Não, realmente as coisas estão mais caras, né? Questão de governo, questão política. Mas a gente também precisa ter um tempo para olhar para as coisas boas. E é isso que o Deepak ele fala, né? Que assim, deixa eu só mudar aqui. Que a abundância é se deixar fluir, a gente não precisa ir atrás loucamente, a gente precisa estar atento, né? Observar onde está a abundância no nosso mundo. Então, será que é no sorriso da sua criança, do seu filho? Será que é... eu agora estou morando mais assim na natureza e, sério, cada vez mais eu me encanto porque tem cada bicho doido que eu nunca vi na vida. Bicho, inseto, plantas, assim, que eu falo, gente, como a vida, como a natureza, ela é abundante, né? E você saber disso te traz um conforto, sabe? Aí tem muito aquela passagem, se eu não me engano, da Bíblia, que fala assim, que o passarinho ele não se preocupa, né, com o que vai vestir, com o que vai comer. Os animais simplesmente eles vivem e parece que tem dentro deles que o mundo é abundante, que vai dar tudo certo. Eles não ficam preocupados, oh meu Deus, quem vai me matar, que o gavião vai me pegar e não sei o que. Lógico, se tiver alguma coisa eles vão sair, né? Mas a gente percebe que o ser humano ele tem um cérebro maravilhoso, mas que se ele não sabe usar, ele acaba usando para se prejudicar, né? Vive com medo, com angústia. Por conta do quê? Desse medo que foi criado na gente desde pequenininho, né? Quando a gente era pequeno, quando falavam pra gente que a gente não era capaz, que a gente não conseguia, que a gente, sei lá, você é mulher, você é muito criança, você não, enfim, você não sabe fazer nada direito. E depois o mundo também foi falando, né? Que as coisas acabam, que tá tudo ficando pior, muito assalto, muita guerra, muito, enfim, né, difíceis condições, desemprego. Então, assim, se conectar com essa energia é muito mais fácil, né, se a gente não está atento. Então, a importância da gente estar atenta com o que a gente está ouvindo, porque a gente acaba reproduzindo, né, a gente acaba se contaminando pela energia, por isso, e a gente tá vivendo ainda, né, a pandemia, mas assim, de uma forma mais restrita, e o quanto isso impactou, né, por quê? Porque também o ser humano nunca parou para se cuidar, para se olhar, se nutrir, né, e ver aquilo que é mais importante. Então, assim, acho que a pandemia também veio mostrar muito isso. Como a gente precisa se cuidar, se ajudar, compartilhar saberes, né? Para que a gente realmente possa caminhar juntos. Porque estamos todos juntos nessa, né? Nesse planeta. E realmente, quando a gente fala que é abundante, por exemplo, em mim, pelo menos, eu tenho isso. É difícil você pensar, eu tô bem, mas tem alguém mal, né? A abundância ela no coração de querer falar assim, não, eu quero também contribuir para essa pessoa, eu quero também transformar essa pessoa e ajudá-la para que ela também possa usufruir dessa abundância, né? Até o fato de eu estar aqui compartilhando tudo isso, eu poderia pegar e falar assim, não, vou guardar para mim esses conhecimentos. Oi, gente, a conexão hoje tá meio ruim aqui, mas enfim. Então, assim, por as pessoas entenderem que o conhecimento ele é abundante, ele é limitado e a gente está aqui para evoluirmos juntos, é que cada vez mais a gente está compartilhando. Inclusive depois a gente vai fazer um teste sobre isso para vocês identificarem se vocês estão vibrando na escassez ou na abundância. Aqui acho que a minha conexão, Ni, ela tá oscilando um pouquinho. Voltou? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo?
Vamos pensar, né? Aí a abundância. O que vem primeiro? O pensamento de algo, né? Da criação ou a criação? Então, por exemplo, uma cadeira. O que veio primeiro? A cadeira. Voltou? Oh, meu Deus. O que eu faço? Voltou? Será que eu saio e volto de novo? Voltou? Então, tá bom. Então, o que vem? Então, deixa... Vocês acham que é bom fechar e voltar? Segue o baile. Tá bom. Vão me avisando aí. Então, o que vem primeiro, né? O pensamento da criação de algo ou a própria criação? O que vocês acham? Quando a gente vai preparar um almoço, o que veio primeiro? Os ingredientes ou você imaginou primeiro, o que eu vou fazer? Né? Acho que eu vou fazer um estrogonofe. O que eu preciso? A gente já começa a imaginar os ingredientes e já vai pegando, né? Bonnie. Não sabe, Li? Você participou da aula ontem. Quando você pensa numa viagem, já falei a resposta, né? Mas quando você quer viajar, você tá no lugar ou você pensou primeiro, planejou, pesquisou, visualizou você naquele lugar, né? Então sempre o pensamento vem primeiro. Quando quem é mãe aí, a gente fala assim, antes de vir o filho, o que veio, né? Veio a vontade de ser mãe. Já veio a imagem de um filho, né? Então, assim, tudo que a gente faz começa no pensamento. Desde a hora que a gente acorda, fala, o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho, vou escovar o dente. Antes da gente começar a fazer, a gente já pensou. Então, a ideia da abundância, ela vem para dizer o quê? Que se você conseguiu, com seus pensamentos, criar tudo que você tem hoje, você pode também, com seus pensamentos, criar o que você ainda não tem. Porque a gente está no universo abundante e que vai te oferecer aquilo que você desejar, né? Por exemplo, olha só, que eu estava falando da natureza, né? Então, assim, os frutos, né? Tem o exemplo do tomate. Tem muitas sementes, mas às vezes a gente só precisa de uma e a gente vai plantar e a gente não tem, né, ideia que aquela semente vai virar um fruto. A gente tem o quê? O potencial ali naquela semente. Da mesma forma com a gente. A gente tem muito potencial para fazer grandes coisas. Imagina uma árvore aqui tendo lá de casa, eucaliptos gigantes. Imagina quanto tempo, né? Vocês acham que a planta fica lá pensando, até onde eu vou crescer, até onde eu não vou? Não, ela simplesmente vai, flui, né? Com a natureza, com as energias, e a gente precisa muito desse contato e dessa reflexão para trazer para a nossa vida, né? Que às vezes a gente mesmo se limita, a gente se poda, a gente coloca umas travas e não deixa a gente não deixa acreditar na gente mesmo, no nosso potencial. Às vezes, e outra coisa muito importante, quando aparece um desejo no nosso coração, geralmente é um desejo que ele ela é a sementinha, sabe? E que a gente precisa cuidar, precisa regar, precisa adubar para que dê bons frutos. Por quê?
às vezes a gente não acredita, né? Você fala assim, não, esse desejo é muito bobo, é muito besta, não vai dar certo, né? A gente deixa os pensamentos negativos tomarem conta e isso vai ficando lá para trás. Mas eu acredito muito que quando a gente tem um desejo, ele não é só que a gente quis colocar esse desejo, sabe? Eu acredito muito que a gente está conectado com a espiritualidade e que de alguma forma é uma intuição falando. Você pode, você tem que fazer isso. Eu mesmo para estar aqui, várias vezes eu falei assim, gente, tá? Parece que fica gritando assim, né? No ouvido, fala, você precisa falar sobre isso, tem mais gente que não sabe. Às vezes a gente pensa que todo mundo tá igual a gente, tá sabendo de tudo, tá fazendo as mesmas coisas que a gente, mas às vezes não, né? Tem muita gente que precisa desses conhecimentos que hoje eu tenho, mas você também com certeza tem outros ensinamentos que eu não tenho. A Aline mesmo outro dia eu falei para ela, né, que ela tem muito conhecimento de ambiental, enfim, né? Eu sou bem mais ou menos nisso. Estou começando agora por estar aqui mais na natureza, enfim. Mas a gente tem muita coisa para compartilhar e muita gente para aprender, muita coisa para melhorar no mundo, né? E se todo mundo fizer acreditar na sua capacidade de transformar, impactar por onde vai, é muito legal, né? Então, é isso. Quando a gente fala assim sobre essa ideia do pensamento e da abundância, é para que vocês já comecem a imaginar coisas grandiosas, sabe? Como eu já postei, né? Do sonho grande que eu aprendi no banco, era um dos valores, né? Da empresa, o sonho grande. E de fato, né? Quando a gente sonha mais alto, a chance da gente alcançar melhores lugares é maior, né? Porque, não sei vocês, mas eu sou muito baseada em objetivo. Se eu não coloco a minha listinha, se eu não coloco meta, eu fico perdida, ainda mais com esses negócios de internet, né? A gente tá vendo uma coisa, daqui a pouco vê outra, daqui a pouco vê outra. Eu tenho 20 janelas abertas e eu nem sei onde eu tava fazendo. Então, quando eu ponho algum checklist, né? Ou uma lista de metas, enfim, eu consigo dar uma focada. Esse é um dos problemas das mulheres multipotenciais. Para quem não viu o vídeo de ontem, as mulheres multipotenciais são essas mulheres que querem fazer um monte de coisa, querem fazer, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo, elas têm capacidade, elas se interessam por muitas coisas, não são limitadas, assim, a especialista, fazer só uma coisa, a seguir aquele padrão que foi determinado, né? Então, bem um resumo, assim, disso. E eu me vejo muito, assim, porque acabo me distraindo no meio do processo. Então, se não tem uma boa estratégia, acaba se perdendo, né? Vamos lá. Agora, eu falei já do livro, dos nossos desejos. Uma coisa muito legal aqui. Hoje eu trouxe uma afirmação que eu tenho também compartilhado com vocês um pouquinho, né? E para quem também não assistiu ontem, as afirmações são uma forma da gente estar reprogramando o nosso cérebro, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E tem uma das técnicas também pegar, colocar em post-it, colocar lembretes em qualquer lugar, no próprio celular, ou enfim, ler e escrever. Tudo isso ajuda muito a gente estar indo mais pro lado da positividade, das afirmações, e isso tudo vai modificando de alguma forma as nossas crenças, né? Então, a afirmação da abundância, olha lá. Repitam comigo. Existe abundância para todos, inclusive para mim, né? Porque uma das coisas também que eu falei ontem sobre, tem gente que só dá para os outros, tudo é para os outros, e não sobra nada para mim, por conta do que às vezes a gente não tem o auto-amor, a gente não se acha merecedora,
Enfim, mas não, nós, né, cada um de vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Se vocês não cuidarem disso, ninguém vai cuidar, né? Olá, gente. Olá, Lu, Débora. Então, existe abundância para todos, inclusive para mim. E a outra exercício, que é você passar o dia observando, assim, cada coisinha e tentando identificar a abundância em cada coisa, seja na perfeição da vida, de como as coisas estão acontecendo, no seu alimento, né, no seu corpo. Você já imaginou como é perfeito o seu corpo? Tudo acontece, né? O coração, o cérebro, a circulação, enfim, tudo acontece sem mesmo você ter consciência, você precisar, né, comandar isso. Então isso também é abundância. O ar que a gente respira, a paz que, graças a Deus, querendo ou não, a gente vive, né, num país que é um ambiente de paz, que não tem guerras, assim, né, declaradas. Na sua família, nas suas experiências, no seu trabalho. Então, você começar a perceber tudo que é abundância é muito legal. E aí você pode falar, eu vejo abundância em todo lugar. E eu sou grata por isso, né? A importância da gratidão. Repitam isso, anotem aí para repetir bastante. Cadê? Agora vamos começar a parte legal aqui, que vai ser do teste. Cadê? Teste. Como você está vibrando mais? Na escassez ou na abundância? Olha lá. Com relação ao trabalho, primeiro item. Você se sente... Vamos fazer uma coisa ou outra, tá? E vocês vão pensando. Você consegue trabalhar em equilíbrio sem se debilitar, né, da sua saúde, de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa? Ou você é aquela pessoa workaholic que acaba debilitando, acaba sobrando pouco tempo para as outras áreas, como lazer, descanso, saúde? Como é que vocês estão nessa parte de trabalhos? Conseguem ter um equilíbrio, que aí sim é a abundância, né? Ou vocês estão na escassez, que é essa parte de workaholic, quer dizer o quê? Preciso sair, preciso fazer muito, porque senão não vai dar certo, só eu que sou capaz de fazer tudo, né? O tempo é escasso, tudo é corrido, não dá tempo de nada, não dá tempo de comer, de dormir, de descansar, de se divertir. Tudo errado. Como não lidar com o fato de não? Não entendi, Camis. Oi, Fê. E aí, como é que vocês estão? Eu sei, né? Eu sei que assim, a gente geralmente tem uma tendência a pensar o quê? Mas meu chefe mandou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ou assim, você precisa se organizar melhor de fato, ou também é preciso colocar alguns limites, né? Porque tem cargos que acabam sobrecarregados, né? E aí você tem que ver até que ponto isso vale a pena, né? Custar a sua saúde, por mais que a gente faça, não, é abundante, mas assim, na verdade você que precisa entender que não é porque você tá fazendo menos, você tá vivendo uma vida mais tranquila, que você não vai ter o dinheiro, sabe? Então, às vezes, a gente tem essa crença de que só tem dinheiro quem tá sempre corrido, quem tá, né, tá sempre bagunçado atrás, né? E não, será que não dá pra ter uma vida mais tranquila, mais saudável? Então, o que é abundância pra você? É ter uma vida equilibrada? Então, compensa ter um trabalho desse? Se pra mim não faz sentido, né? E aí, não, mas aí eu não vou ter que ganhar esse dinheiro. Será? Será que se você não tiver mais tempo para você vai estar com a cabeça melhor, você vai poder estar num trabalho e vai estar atraindo um trabalho melhor, ou empreendendo em algo melhor que vai te trazer esse equilíbrio, né?
E é isso, né, gente? Saúde é só a nossa saúde. Lá no trabalho a gente fala muito isso. Substituir pessoas, né? Fazer o seu trabalho é muito fácil. Agora, quem vai sentir a sua falta vai ser a sua família, né? Quando o negócio aperta e impacta na sua saúde. Quantas pessoas a gente não escuta, né? Que teve burnout, ou que entrou em depressão, enfim, que tá com ansiedade, que tá com gastrite, nervosa, tudo por conta do trabalho. Então, acho que estamos numa fase de vida, né, de conhecimento universal de que isso não faz sentido, né? A gente precisa realmente ter um equilíbrio. Ai, que bom, sim. E é isso, né? Ter coragem, às vezes, de falar, não, isso não é pra mim, eu vou procurar outra coisa. Isso também é auto-amor, isso também é autocuidado, isso também é abundância, né? Então vamos aí, vamos repensar e vamos atrair coisas e oportunidades melhores para que te dê equilíbrio, né? Agora, outro ponto. Você é daquela pessoa que compartilha o que sabe, porque sabe que o conhecimento está aí, abundante para todo mundo. Ou aquela pessoa que guarda o conhecimento, não quer compartilhar porque tem medo, né? De que alguém vai pegar o seu lugar, de que alguém vai saber, vai fazer melhor do que você e você não sabe lidar com isso. Como é que é aí? Eu sempre fui daquelas de adoro compartilhar tudo que eu sei, ensinar as pessoas serem independentes, cada um saber, porque se um falta, o outro faz. Eu sou dessas, né? Como é que é aí? É isso aí, Li. E é muito maluco, né? Quando a gente encontra pessoas que pensam de outro jeito, é muito engraçado, assim, realmente elas sentam em cima do negócio e elas ficam esse acúmulo de função porque não querem compartilhar, né? E quem acaba sofrendo mais são essas pessoas. Muito bom. É muito gostoso, eu também adoro compartilhar tudo que sei. Acho que a gente tá aqui para isso, né? Outra parte. Tem medo de ficar pobre? E aí por isso trabalha muito, né? Sem descanso. Ou não tem medo de ficar pobre porque você confia na vida, confia que vai dar tudo certo. Como é que é aí? Muito bem, Nath. E vocês vão ver, viu? Porque sempre nos lugares tem. Geralmente eu acho que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade em compartilhar os conhecimentos, porque viveram um pouco essa coisa da escassez mais forte, sabe? E isso tem muito a ver com essa ideia de que eu preciso. Se eu der, eu perco, sabe? E não é assim. Se eu compartilho, eu ganho. Ganho mais coisas, mais oportunidades para fazer outras coisas, enfim. Sim. Mas é isso, né, Ni? Às vezes a gente. Não sei se eu tô entendendo certo, mas às vezes a gente corre atrás para pagar, mas também. E aí depois, se você perde sua saúde, né, física, mental, espiritual, também não vai adiantar, né? Bom, outra parte. Eu estou pobre, sinto medo da conta não fechar, não vou mentir. Então a gente tem que tomar conta, cuidado para não deixar esse medo abalar e tá mais atenta, assim, a da onde vem esse medo, sabia? Porque muitas vezes tem coisas lá de trás, né? Aquela ideia de que você nasceu pobre, vai morrer pobre, ou que a gente aprendeu, né? Tipo assim, isso daí não pode gastar com isso, não pode gastar com aquilo. Então a gente foi internalizando que não tem dinheiro, que o dinheiro é escasso. Mas hoje você já tem o seu trabalho, você sabe que se você quiser mais, você pode fazer de outra forma. Você tem o dinheiro para, sei lá, comer bem, pagar suas contas, se divertir. Só que a gente ainda mantém aquela ideia lá do passado, de quando a sua família às vezes era mais cuidadosa, né, com dinheiro, ficava
com essa dificuldade, né, de pagar, enfim, e você não podia usufruir muito das coisas. Tem muita gente que tem muito dinheiro e acaba não usufruindo dos benefícios, né, do dinheiro. Outra ideia aqui, ó, a parte social. Se você acredita que as pessoas, você tem amigos pelo caráter das pessoas, né, você acredita nas pessoas, ou não, você acredita que as pessoas precisam ter posses para ser seus amigos, né? Elas precisam, porque esses, como é que fala? Esses ícones de riqueza são importantes e revelam se a pessoa tem sucesso ou não, né? Que tipo de amizade você tem? Vamos lá. Outra ideia aqui também que vibra na abundância ou na escassez é com relação ao dinheiro, como um meio e não um fim, ou o dinheiro como um fim e não um meio. Então, quer dizer, aquela pessoa que está na abundância, ela vai querer sim o dinheiro, mas para usufruir, né? Para passear, para viajar, para ajudar as pessoas, enfim. E tem aquela pessoa que já tá mais na escassez, que ela só quer o dinheiro, porque ela acha que precisa ter o dinheiro e ela, no final das contas, acaba nem usufruindo, porque tem muita gente que pega, só guarda, 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 e depois, né, não tem. Aí as relações ficaram tão ruins, assim, que só pensou no dinheiro, só pensou no trabalho, que às vezes nem tem com quem compartilhar sei lá, um almoço, um jantar, uma viagem e tudo mais. Ai, Karen, eu tô vendo seu perfil como Nath. Que bom que você tá aqui, bem-vinda, obrigada. Também tem a ideia aqui, vamos lá. Eu sou até um pouco ao contrário, acho que agora estou me libertando disso, porque eu sempre aprendi que a gente tinha que andar com gente da gente, sentia que não cabia nos lugares. Você sabe que eu sempre também fui mais assim, de estar mais à vontade nos lugares mais simples, com as pessoas mais simples. Mas eu adoro também coisas boas, né? Então acho que é importante ter esse equilíbrio, né? Poder usufruir também de bons momentos, de coisas legais. Isso faz com que a gente também conheça novos universos e queira e deseje e saiba que a gente também pode, né? Como qualquer outra pessoa. Isso é muito importante, esqueci de falar desde o começo, mas assim, a abundância, quando a gente fala assim, o direito divino, e eu adoro isso, né? Como contei ontem da história do banco, que eu falei assim, eu só quero se for meu de direito, né? Da ação que eu ganhei no banco. A abundância também, né? Então ela é um direito. Então você fala assim, é meu direito. Eu tenho o direito de ser abundante. E ninguém vai me tirar esse direito. Então isso é muito legal, independente de quem seja, sabe? De onde veio. Então isso é muito, muito legal. Bom, outro aspecto aqui do teste, né? Você, é o que eu já falei também, né? Não necessita de ícones de, por exemplo, eu preciso ter o carro mais top pra me sentir abundante. Ou não preciso, tipo, tanto faz. Eu posso ter, mas não é a coisa mais importante, sabe? Pra se sentir bem, pra se sentir importante. Como é que é aí? Eu acho assim, tem coisas que às vezes a gente, né, tem uns desejos, uns mimos pra gente e acontece que a gente só não precisa ficar só pensando nisso, né? Porque tem gente que é acumulador, né, de bolsa, de sapato, de joia e pra quê, né? Às vezes não consegue nem usar, já viram? Tem gente que tem montanhas de roupa com etiqueta que nem usa, simplesmente tem por ter, né? Então acho que tudo na vida é um equilíbrio. Outro ponto aqui, que é o que eu tava falando, né? Se a pessoa ela usufrui da vida, assim, né? Do dinheiro fazendo algo para ela ou com os outros ou não. Se ela só quer ter coisas, ela nem acaba nem usufruindo. Então eu acabei de falar, né? Isso tem gente que tem, sei lá, um monte de carro. Só tenho ali, tá na garagem, mas nem sai, nem passeia, nem
só tá por ter, porque eu tenho, né? Então, porque para essa pessoa é importante esse bem, né? É como um símbolo de poder, símbolo de riqueza, um símbolo de sucesso, né? Mas isso é uma forma também de só se exibir, né? Muitas vezes. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa aqui que eu vou me identificar muito. A pessoa que está na abundância, ela está sempre buscando novos aprendizados, né? Buscando conhecimento. A pessoa que está na escassez, ela o quê? Não se preocupa em aprender, para ela já tá bom, que ela tem o suficiente e tá tudo certo, né? O importante é ter dinheiro, não é aprender muita coisa, né? Então eu sou a louca de aprender. Isso também é uma forma da gente pensar da escassez e da abundância, certo? Bom, faltam alguns minutinhos aqui. Todo excesso é ruim. Sim, no meu caso é a ferramenta de trabalho. Preciso de um carro confortável. Mas aí é diferente, né? Não no sentido que a gente tá falando assim, sabe? Aqueles carros que às vezes nem cabe uma pessoa direito. Mas é só porque vale isso, vale aquilo e tal. E a pessoa quer desfilar só, né? Tudo bem, ela é um símbolo, né? De abundância, assim, de riqueza, mas é isso, depende do que é riqueza para a pessoa. O que a gente estava falando, a abundância ela é muita coisa. Tem gente que tem muitos bens, né? Muitos símbolos de riqueza, mas aí falta a parte social, falta a parte de amor, falta a parte, né, de outros aspectos que em algum momento também faz falta. Então, quando a gente pensa em abundância, tem que pensar dessa forma global, né? E não só se limitar a algumas coisas. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Eu acho que, né? Afirmação já falei, né? E é isso, gente. Quem quiser depois pesquisar sobre os 21 dias de abundância do Deepak Chopra, são meditações, se eu não me engano, de 20 minutos, que ele explica também mais sobre essas coisas todas. E eu achei incrível essa ideia, assim, sabe? De que a gente pode pensar em qualquer coisa e que é possível, sabe? Que a gente não se limite nos nossos sonhos, nos nossos desejos, né? Então ele vai contando, assim, são 21 dias de meditações para transformar essa crença, né? Que às vezes a gente tá muito na escassez por conta, não é nem por conta, assim, de que a gente sabe disso. Ai, gente, já tá acabando, toda vez eu esqueço do tempo que eu entrei antes, né? Não é nem por nada, assim, né? A gente recebe muitas mensagens de escassez, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atenta, limpando, é como um banho, né? Todo dia a gente quer tomar banho pra tirar a sujeira e também a gente tem que fazer essa limpeza mental, tá? Eu já tô acabando, tá? Eu vou só trocar aqui, gente, eu vou agradecer. Quem puder também tirar um print, compartilhar. Só para lembrar, então, que essa semana é de lançamento, que eu tô oferecendo essas aulas gratuitas e que no dia 7 eu vou abrir as inscrições para imersão Criando um 2022 Extraordinário, que vai ser um sábado, no dia 18 de dezembro, das 10 às 16, com 1 hora de intervalo, e onde a gente vai fazer uma lista de todos os seus desejos, de forma que funcione. E também vamos criar o quadro dos desejos, dos sonhos, fazer a carta da vida perfeita, algumas meditações guiadas, e vai ser bem legal. Tá bom? Bom, já tá quase encerrando. Obrigada pela participação de vocês.